pessoal, a gente viu ali as hemácias, o plasma, e agora a gente vai ver a série branca do sangue, né? A série branca, ela são as células de defesa do nosso corpo. Então, a gente consegue ver elas no sangue em uma quantidade bem menor, que é uma montagem, tá? Você não vai encontrar elas assim desse jeito, mas cada uma dessas células tem uma função específica, tá? E uma morfologia específica. Antigamente, quando você ia fazer um exame de sangue, a pessoa olhava no microscópio o sangue e ia contando as células. Tinha até um negocinho assim que ia contando e ela fazia o cálculo e estimava quanto que você tinha de determinado de série branca, de série vermelha, tá? E dentro da série branca, linfócito, basófilo e etc. Por isso que a gente fala tanto da morfologia desses glóbulos. Hoje em dia é tudo computadorizado, o cara vai lá, põe o sangue, a maquininha puxa e já sai o resultado. Pode fazer depois o diferencial em lâmina, mas é bem mágico assim, né? Mas antigamente, e não é tão antigamente não, tá? Era uma coisa bem mais manual, tá? Bom, então vamos lá. As células brancas, leucócitos, leuco é branco, cito células, células brancas, tá? Elas são divididas em dois tipos, granulócitos, que tem grânulos, olha aqui, ó, e agranulócitos, que não tem grânulos. Simples, né? Então vamos lá, voltando. Sangue, você tem a parte plasma, que é o líquido, você tem os eritrócitos, que dentro de eritrócitos só tem as hemácias, transporte de gases. Aí você tem os leucócitos, que é a parte branca. Dentro de leucócito você tem granulócitos e agranulócitos. E aí a gente vai ver um pouquinho desses caras e bater um papo com vocês. Então, os granulócitos nós temos três: neutrófilo, eosinófilo ou acidófilo e basófilo. Esse nome se dá por conta da afinidade da célula por um tipo de corante. Mas está aqui essas celulinhas para a gente ver. Então, vamos bater um papinho sobre elas, tá? Os neutrófilos, tá? Eles têm esses núcleos assim, não são núcleos, é um só, mas ele tem 3 lóbulos assim, ó, quando ele está maduro, e tem os grânulos pequenininhos. É a mais fácil, é a mais abundante de todas, então a gente consegue bater o olho, aí já vê, ó, tá vendo? Uma aqui, outra aqui, ó, as hemácias, tá? Olha lá, 3 juntos aqui, as hemácias. Então é uma das células mais fáceis da gente identificar, tá? Às vezes ela tem mais do que 3 lóbulos assim no núcleo, pode ter 4, mas o comum é 3, essa carinha aqui bem típica de neutrófilo, tá? O neutrófilo, ele é um dos primeiros a chegar quando a gente tem uma infecção. Então, ele é o que está em número grande, e quando a gente está numa infecção em nível inicial, eles são os que aumentam mais acentuadamente. Então, quando você faz um hemograma, o neutrófilo ele vai te indicar se você está com alguma infecção, e se ele estiver muito elevado, uma infecção mais no início, tá? E ele faz aquele processo de fagocitose, que é englobar alguma substância e digerir, eliminar ela, tá? Bom, a gente tem o outro grupo de células chamadas eosinófilo. Tem esse nome porque ele tem afinidade com a eosina, que é um corante. Ele já é bem menos numeroso do que o neutrófilo, tá? Ele tem esse núcleo bilobado e os grânulos bem marcados, ó. É uma célula bem mais escurinha da gente ver, tá? Então, olha lá, tá? O núcleo bilobado, 2 estruturas aqui. E o eosinófilo está associado a 2 coisas no nosso corpo: alergias e verminose. Então, o médico pede um hemograma, se você tiver com o eosinófilo elevado, ele vai poder suspeitar de uma verminose. Essas células brancas vão lá e defendem a gente contra os vermes. Tudo bem? E a gente tem agora o último dos granulócitos,
que é o basófilo. O basófilo, ele é o que tem o formato mais estranhinho, vamos dizer assim, tá? E ele tem os grânulos bem grandes e marcados. Muitas vezes no microscópio a gente mal consegue ver aqui a estrutura do núcleo. Ele é bem pouco fácil da gente identificar o núcleo. Olha lá, tá vendo aqui? Porque os grânulos dele é muito marcado. Ó, tá? Esse é o basófilo. Interessante que o basófilo, ele é o que tem menor quantidade, tá? Quando você faz um hemograma, ele aparece lá normal, de 0 a 1%. Então ele tem uma quantidade bem pouquinha, tá? Ele está relacionado com uma resposta alérgica, tá? Com a questão da liberação de histamina, que é um vasodilatador, né? Então ele está relacionado com processos alérgicos, processos de migração de outras células brancas. Bom, e aí a gente tem os agranulócitos, os que não têm grânulos no citoplasma. Temos dois, monócito e linfócito, tá? Então vamos lá. Olha o monócito. O monócito é uma célula grandona, é a maior. Olha ela comparada aqui com as hemácias, olha como é grandona. Ela tem esse núcleo em ferradura, normalmente, tá? Bem típico, olha lá, fácil de identificar o monócito. Tem esse núcleo em ferradura, grandão, tá? E o monócito, ele é interessante que ele faz um processo chamado diapedese. Ele sai do sangue e vai para o tecido, tá? Para o tecido conjuntivo. Quando ele faz esse processo do sangue para o tecido conjuntivo, ele vai transformar uma outra célula que a gente vai chamar de macrófago, que é a célula grandona que vive no tecido conjuntivo. O macrófago no tecido conjuntivo e o monócito no sangue, ele faz a fagocitose. Ele pega as coisas, engloba e digere elas. Por exemplo, aqui ó, uma representação de um macrófago pegando bactérias no nosso pulmão. Olha que interessante, tá? Outra representação. Ele dá essas projeções assim do citoplasma e engloba. Eles também são um dos primeiros da linha de defesa. Então vem o neutrófilo para um lado e o monócito para o outro, fazendo fagocitose e englobando as coisas que são estranhas do nosso corpo, a bactéria e assim por diante, tá? E aí a gente tem o linfócito, tá? Linfócito, eles são pequenininhos, tá? Uma célula pequenininha, deixa eu pegar aqui, tá? Pouca coisa ali maior que uma hemácia, olha ele aqui, ó. E tem um núcleo bem grande. Olha o tamanho desse núcleo comparado com o resto do citoplasma. Eles são os pequenininho cabeçudo assim, tá? Igual um certo professor de biologia aí. Tá? E eles são fundamentais na resposta imune que a gente vai ter a longo prazo, que vai ficar um vídeo próximo só para falar sobre a resposta imunológica, tá? Mas aqui o importante, nesse primeiro momento falei de linfócito, pensa em anticorpo, tá? Anticorpo. Então, daqui a pouco a gente vai falar, tá, da questão da produção imunológica, mas eu quero pegar um hemograma aqui pra gente, só pra gente dar uma olhada e tentar entender isso que eu mostrei para vocês. Então tá lá, eritrócito, você tem aqui ó, uma grande quantidade. Aí leucócitos totais, está englobando todos esses leucócitos aí que eu estou dizendo. Aí o hemograma vem com as distinções de cada um dos neutrófilos, dos leucócitos, perdões. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito. Tudo bem? Então, leucócito é tudo isso aqui, mas você tem cada um desses. Se tiver com neutrófilo aumentado, significa que você pode estar com uma infecção no início. Se tiver com eosinófilo aumentado, verminose ou uma alergia. Linfócito aumentado, normalmente significa que está com uma infecção, mas já num estágio um pouquinho mais secundário.
Mas como é que eu vou saber o que é maior ou menor? Tá aqui, eu tenho os valores de referência no hemograma, tá? E se você tiver com hemácia de menos, é o que a gente chama de anemia. Tudo bem? E a plaqueta, daqui a pouco a gente fala delas também. Beleza? Então, quando você vai fazer o exame de sangue, pode ser analisado N coisas no seu sangue. O médico pode ter pedido o exame da tireoide, que vai pedir TSH, T3, T4, pode ser a questão da quantidade de cálcio, pode ser prolactina, pode ser um monte de coisa. Mas quando ele pede o exame de sangue e dentro do exame de sangue ele está pedindo um hemograma, é isso aqui que ele está pedindo. Ele está analisando a parte certinho das células do seu sangue, que vão dar alguns indicativos para o seu médico. Então, se você pode estar com uma verminose, uma anemia, uma infecção mais inicial, uma infecção mais secundária, é basicamente isso que é o hemograma. Talvez seja o exame mais corriqueiro nas clínicas, tanto medicina humana quanto de medicina animal. Tudo bem? Então, agora, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho da imunidade, como é que ela funciona. Tudo bem? Então, até a próxima.